O vídeo de hoje a gente vai mostrar como é que é feito o reporte de cada tarefa, de cada atividade dentro da nossa estrutura analítica do projeto lá no nosso GP Web, ok? Então a gente vai começar aqui pelo nosso próprio GP Web, então o site é gestão.cbm.df.gov.br, o login geralmente no primeiro acesso é o CPF e a senha é a matrícula SIAP. Aqui eu já tenho gravado. A gente começa automaticamente. Então vamos lá. Como é que a gente chega no nosso projeto para a gente fazer o nosso reporte? Então, geralmente, a organização Bombeiro Militar que está marcada aqui é a organização Bombeiro Militar a qual nós pertencemos. Então, eu sou do Estado-Maior-Geral, aparece para mim Estado-Maior-Geral. Porém, o meu projeto ele está no DEALF, ok? Então eu vou até o DEALF, já coloco aqui o nome do meu projeto, mas antes disso eu tenho que chegar em projetos, lista de projetos, e aí sim no filtro, ainda estou no MG, vou para COGER, desço para SubCG, e em SubCG, DEALF. E aí eu posso colocar aqui no item de pesquisas, DEALF, e aqui eu vejo com mais facilidade. Então, o meu projeto está cadastrado no DEALF e no nome dele também tem DEALF. Então, por isso que eu digitei nesse atributo de pesquisa aqui DEALF. E aí eu vou para executar plano de ação de gestão de riscos do DEALF, que é o nosso projeto. Então, a gente fez a questão do cronograma, porém eu estou na aba tarefas resumo. Então, aqui eu não vou conseguir visualizar aquelas possibilidades de reporte. Então, eu vou em tarefas. E aí percebam que esses itens aqui estão vermelhos. E esses dois primeiros itens são da responsabilidade do tenente Cláudio da Fonseca Franco, que no caso é Luiz Cláudio, que sou eu. Então vamos lá, publicar o termo de abertura do projeto em BG. Isso já aconteceu. Porém, o gerente do projeto, ele não tem total obrigação de saber que determinada tarefa que estava atribuída para um responsável, ela já foi executada. O responsável pela tarefa é que tem a obrigação de fazer esse reporte dentro da atividade dele, ok? Mas como eu tenho aqui a característica de administrador, eu tenho acesso de administrador, eu observo aqui, ó, que eu tenho esse maisinho, este ícone, é para criar um registro da tarefa, é para fazer um reporte. Eu consigo fazer um reporte em qualquer uma das tarefas, porque o meu perfil é administrador. Quem tiver perfil de gerente do projeto e estiver no seu projeto, vai conseguir fazer também um reporte nas tarefas. Mas quem tiver perfil de gerente de projeto e estiver em outro projeto, tiver só como atividade atribuída, como aqui no caso do Coronel David, nessa última, para ele vai aparecer um mais verde para fazer o registro só na atividade a qual ele é responsável. Então, para mim, está aparecendo esse maisinho verde, que é onde a gente vai clicar para fazer o reporte em todas, porque o meu perfil é de administrador, porque eu trabalho na CEGEP e a gente faz essa orientação e supervisão de projetos. Mas quem tiver perfil de gerente de projeto e não estiver no seu projeto, só vai aparecer um maisinho verde, onde ele tiver uma atividade atribuída. Mas vamos aqui para a minha, para a gente mostrar como a gente faz esse reporte. Então, observem que aqui no cronograma está vermelho, porque eu não fiz minha atividade na época correta. Então, vamos lá. Aperto no maisinho verde para fazer o reporte, e aí aparece essa caixinha para a gente preencher. Então, vamos lá. Primeiro passo. Lembrando que a gente está exatamente na atividade publicar o termo de abertura do projeto em BG, né? É uma atividade que já aconteceu, ok? Nós estamos hoje no dia 27 de agosto. Esse termo de abertura foi publicado no Boletim Geral 139, de 27 de julho de 2020. Então, foi no dia 27 de julho aqui, ó. DEALF foi publicado como anexo 2. Termo de abertura do projeto de gestão de riscos do DEALF, tratamento dos riscos, tá? Então, boletim 139, de 27 de julho. Então, exatamente aí um mês,
né? Então eu já deveria ter feito esse reporte, mas como a gente ainda não tinha construído a EAP e o cronograma, não era possível fazer isso. Então a data aqui não é 27/8, é a data que aconteceu o evento, tá? Então o evento eu posso andar aqui no mês, ó. Dia 27 de julho foi o dia que ele publicou. Então nesse dia ele teve 100% de progresso. Se fosse aqui uma entrega particionada, se fosse um evento que eu tivesse, por exemplo, escrevia a NB para publicação em boletim, então eu já posso considerar ali que eu tenho 50% de progresso nessa minha atividade. Então, se eu já tivesse com a EAP pronta e com o cronograma estabelecido, eu teria feito um primeiro lançamento de NB confeccionada, progresso 50%. NB confeccionada, por exemplo, no dia 23, foi mais ou menos quando eu fiz NB. NB confeccionada no dia 23/7, progresso 50%. Então eu faria um primeiro reporte. Eu não preciso fazer apenas um reporte para cada atividade. Eu já posso fazer, fiz parte da atividade, eu considero que eu fiz 20%, 50% daquela atividade. Então, NB preparada para publicação e enviada ao comando, para assinatura. E aí eu coloco aqui 50% e faria essa descrição. Porém, eu já sei que publicou, então eu não vou fazer esses reportes picados. Então o status aqui é concluído, mas poderia ser em andamento se eu tivesse feito isso no momento da produção da NB. Eu ia colocar 50% em andamento. Aqui no caso, a gente vai sair do a iniciar para o concluído, porque eu efetivamente já publiquei, e eu mostrei para os senhores, a NB. Então, data de início e data de término foi o que foi planejado para a gente no cronograma. Então, essa data aqui, ela foi a que a gente planejou, então a gente não mexe com ela, é aquela data que a gente fez lá no cronograma, tá? No Gantt interativo, que eu mostrei no vídeo anterior. A duração esperada era de 6 dias. Horas trabalhadas, então entre NB e entre esse processo de publicar, fazer contatos, eu não devo ter gastado aí, para a publicação disso, mais de 3 horas, tá, efetivas aí de trabalho. Então eu gastei umas 3 horas de trabalho. Quantidade realizada. Quantidade realizada nesse caso não se aplica, porque a gente não está tratando numa entrega fracionada, não é, por exemplo, a aquisição de 100 CPUs e eu recebi, por exemplo, 50 CPUs, 50% da entrega, quantidade 50, não é um tipo, não tem essa característica, essa entrega aqui. Essa entrega aqui ela é unitária, então ou eu fiz parte dela ou eu fiz 100% dela, né? Eu não fiz uma quantidade menor do que a total, né? Eu posso ter feito 50% do processo ali, mas eu não recebi cotas, né? Ela não é uma entrega fracionada, então não se aplica. Se não se aplica, eu não marco. Valor gasto. Aqui foi só do homem-hora trabalhada, né? A gente ainda não está fazendo esse acompanhamento, mas é um passo aí à frente, então o valor gasto nesse caso não se aplica. Categoria econômica nesse caso também não se aplica, grupo de despesa não se aplica, modalidade de aplicação não se aplica e esse ND não se aplica. Nível, então tudo isso que não se aplica a gente simplesmente não preenche, ok? Então não vamos ficar aí perdendo tempo, raciocinando, não. Então são os dados básicos, data que foi realizada aquela atividade, o progresso, o status, mantém a data planejada de início e fim, coloca ali quantas horas foram trabalhadas para desenvolver aquela atividade, para a gente ter um parâmetro caso a gente faça um projeto semelhante no futuro. Então a gente sabe que o cara vai gastar não mais que 3 horas para entre elaborar uma NB, pegar as informações necessárias, fazer os contatos, avisar no gabinete, a gente está mandando aí um C para vocês com NB, por favor, vamos tentar agilizar para publicar, porque é importante e tal. Então a gente faz um contato ou outro, produz o documento, informa o chefe que está no bloco de assinatura, aguarda alguma coisa ali, mas isso não demora efetivamente, ali vai te prender no máximo umas 3 horas, a gente lança aqui. Ok? Então nível de acesso protegido 2. Sumário é o sumário da atividade, então isso aqui já vem preenchido, que é publicar o termo de abertura do projeto. E de que forma? Qual foi a referência? Como eu fiz isso aqui? Foi numa reunião? Foi num ofício ou parte? Foi no telefonema ou fax? Foi numa carta? Foi numa conversa? Foi planejamento? Foi execução? Então eu considero aqui que foi uma atividade de execução, porque a gente executou a NB, né? Enviou essa NB, fez alguns contatos telefônicos, avisou o chefe para assinatura. Então vou colocar aqui que foi execução. Então os senhores viram que eu copiei o número do boletim lá, né? Então
publicado como anexo 2 ao Boletim Geral 139 de 27 de julho de 2020. Então eu vou salvar. Não pode esquecer de salvar. E aí, esse indicador aqui no cronograma pra gente tem que sair dessa cor vermelha, porque eu dei atividade concluída. Mas se eu não atualizar a página aqui, ó, ele não vai mudar. Então eu vou fazer a atualização da página e ele ficou verde, ok? Então essa parte aqui de publicação tá verde porque eu fiz o report dela. Então se eu clicar na tarefa, eu já vou ver aqui, ó, em registros, qual foi o registro da tarefa. Ó, publicar termo de abertura do projeto em BG. Status concluído, 100%. Quem fez o report fui eu, que era o responsável. Ó, horas trabalhadas 3, publicado como anexo 2. Essa informação ela é curta, mas ela basta para essa tarefa aqui, porque era publicar termo de abertura, eu estou dizendo que foi publicado como anexo 2 ao boletim tal. Então ela basta. Então não precisa ser um reporte muito grande e nem curto demais ao ponto que o gerente não consiga entender o que foi feito ou o que necessita ainda ser feito, porque pode ser um reporte parcial. Então eu poderia ter mais de um registro aqui para essa mesma atividade, se eu tivesse feito registros parciais, como no momento da produção da NB, ok? Então a gente vai em ver, projeto, a gente vai retornar no projeto, e agora o que a gente quer fazer aqui? A gente quer tentar fazer o report no nome do primeiro sargento responsável, tá? Então eu vou fazer o login aqui, como esse primeiro sargento responsável, para a gente observar justamente que para quem não tem característica de administrador, só vai aparecer esse botão de report, tá? De criar um novo registro, aonde a pessoa é responsável efetivamente da sua tarefa, tá? Então eu vou sair, vou fazer o login aqui como esse primeiro sargento aí responsável. Então eu estou logado como esse primeiro sargento. Ó, boa tarde, primeiro sargento responsável. Então vamos em projetos, lista de projetos, e a gente vai fazer um filtro aqui. Ó. É MG? Não. Coger. E aí eu posso colocar Dealf aqui. E aí já vai aparecer para mim o projeto. E aí olha que interessante, eu estou em tarefas resumo, eu tenho que ir em tarefas para poder ver todas as atividades. E olha que interessante aqui, pessoal, ó, só apareceu, ele está cadastrado como gerente de projeto, ele está com o nível de acesso de gerente de projeto, só que ele não é o gerente desse projeto e nem ele tem poderes de administrador. Então, para ele, só aparece o botãozinho de report na atividade que ele é o responsável por ela, ok? Então, ele só vai poder fazer o registro aqui, ó, memorando para de COA. Então, vamos fazer aquele exemplo do 50%, por exemplo? Aqui, então, ele é o primeiro sargento, então ele tinha que fazer isso entre 21/8 e 21/8, então lá no dia 21/8, ele tinha um dia para fazer isso, lá no dia 21/8, ele fez 50%, porque ele produziu esse tal memorando para de COA, tá? Então, a atividade, em vez de iniciar, estava em andamento, ok? 50%, status em andamento, aqui a gente não mexe porque foi a data planejada, duração esperada de um dia, horas trabalhadas. Ele gastou aí, vamos ver se aceita, 0,5, 30 minutos, tá? Quantidade realizada não se aplica, valor gasto não se aplica, categoria econômica não se aplica, grupo de despesa não se aplica, modalidade não se aplica, ND. Então, nível de acesso, protegido 2. O que não se aplica, a gente simplesmente não escreve. Era a produção do memorando para de COA. Então, eu vou colocar aqui, memorando para de COA, redigido, aguardando
assinatura. Então ele fez lá para o Coronel Pereira, ó, redigido, aguardando a assinatura do Coronel Pereira. E ele fez isso de que forma? Foi uma execução de uma tarefa, tá? Então ele fez com a referência execução. Outra coisa importante que eu não tinha falado para os senhores naquele reporte anterior é essa questão de notificar. Então, quando esses elementos estão marcados, esses elementos recebem e-mails informando que aquela atividade sofreu aquela atualização, teve aquele reporte. Então, se eu sou um designado para uma tarefa, um responsável por uma tarefa, e eu quero que o gerente do projeto saiba que eu já redigi o meu e-mail, estou aguardando a assinatura, eu simplesmente marco aqui, porque todos que estão cadastrados no GP Web, a gente coloca o e-mail. Então, nesse momento que o gerente do projeto, que é o Tenente Coronel Pereira, está marcado aqui gerente do projeto, quando eu salvar, ele vai receber lá. Mesmo sendo um teste, ele vai receber lá e depois ele até vai me perguntar, ué, recebi um e-mail lá falando que estava redigido do primeiro sargento responsável. Quem é esse cara, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de brincadeira aqui para o teste, tá? Então, vou salvar. E aí, quando a gente der o refresh, a gente vai perceber que continua vermelho. Por que continua vermelho? Apesar de eu ter um andamento de 50%, o dia 21/8 já passou. Então, ela está efetivamente atrasada, porque, assim, a não ser que já tenha um outro reporte, eu não sei efetivamente aqui o que já foi feito, se esse memorando já foi enviado. Então, eu deixei esse projeto aqui para a gente fazer esses testes, né? E eu avisei o Coronel Pereira, ó, Coronel, a gente vai colocar o TAP, o senhor vai me ajudar aqui a fazer o TAP, me ajudar a fazer o cronograma, e eu vou implementar lá no GP Web esses artefatos, tá? EAP, cronograma, TAP, fazendo testes para a gente usar para fazer os vídeos. Então, se ele já fez esse memorando aqui, que estava no cronograma dele, então ele vai lançar lá depois corretamente 100% e vai dar como concluído, e isso aqui vai ficar verde. Se eu tivesse no intervalo de tempo de execução para fazer a tarefa e não tivesse iniciado, por exemplo, se eu já tivesse aqui no dia 4/9, tá? E eu tivesse que fazer essa atividade aqui, ó, memorando para DMAT, tal, 4/9 de 2020. Se eu tivesse em 4/9, se hoje fosse 4/9, hoje não é, hoje é dia 27, eu ia estar com essa atividade aqui em amarelo, porque eu ainda não teria feito nenhum reporte dela, e ela deveria iniciar em 4/9, então eu estaria com ela em amarelo. Se eu tivesse feito um reporte, se estivéssemos em 4/9 e eu fizesse um reporte inicial ali de 20% da atividade e salvasse esse reporte inicial de 20%, ela ia ficar verde claro, tá? Porque ela não ia estar concluída e ia estar dentro da data, então ela ia ficar verdinho claro. Então ela fica amarelo quando eu não fiz nenhum reporte, eu já estou no intervalo de data, e ela fica vermelho quando o meu intervalo de data, por exemplo, 21/9 já passou e eu não dei a atividade como concluída. Então aqui eu tenho 50% dessa atividade, mas ela já deveria estar concluída, então ela ficou vermelho. Então, se eu tenho uma atividade para iniciar e não tem nenhum registro em andamento, ela fica amarelo. Se ela está em andamento e dentro do prazo, ela fica verde claro. Se ela está concluída, de qualquer forma, ela fica verde escuro. Ok? Muito obrigado, e era isso aí que eu queria passar para os senhores nessa questão de reporte da tarefa, registro da tarefa. E como a gente pôde ver, ó, os registros ficam aqui agora. Então agora a gente vai ter 2 registros da tarefa, um para cada atividade. Ó. Então o título, memorando para a DICOA, publicar termo de abertura. Então a gente tem um registro do sargento responsável e um do Tenente Coronel Luiz Cláudio, um mostrando as horas trabalhadas aqui, ó, 3 horas nesses, 0,5 da hora, 30 minutos nesse de cima. Ok, pessoal? Muito obrigado novamente. E esse foi mais um vídeo aí para apoiar os senhores na questão do gerenciamento de projetos dentro da ferramenta GP Web.